Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula dessa semana. Vamos começar hoje o capítulo 16, chamado Traçando Cores. Então eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, abram na página 75 e coloquem a data de hoje. Vamos lá, Traçando Cores. Vamos fazer a leitura. Na verdade, este texto da página 75 não é novidade para vocês. Nós já conversamos sobre isso em outros anos. Vamos lá. O artista, pessoal, ok? O artista, quando provocado por um tema, igual o tema que eu passei na última aula para vocês, sobre a quarentena, né? Então, olha só, o artista, quando provocado por um tema, elabora possibilidades de composição. Essa elaboração ocorre primeiro no pensamento e depois ela passa para os esboços e os rascunhos, né? Então, lembre que eu sempre falo, faz desenho a lápis fraquinho, porque aquilo ali é o seu esboço, o seu rascunho. Você vai apagar e vai fazer novamente, vai apagar e fazer novamente. Todos os artistas fazem isso. Muitos artistas ainda fazem estudos de cores antes de iniciar uma pintura. Então, geralmente, não só faz estudo da linha e apaga e vai testando o desenho até que ele fique pronto. As cores também. Então, geralmente tem uma paleta, tem um outro papel para fazer as misturas de cores, ver como elas se combinam melhor. Então, até na hora da pintura, existe também o pensamento antes da ação. Quais são as cores que eu vou utilizar no meu desenho? Quais cores vão combinar melhor entre si? Você já fez o esboço de uma composição visual, agora está na hora de decidir quais cores irá utilizar. Eu acredito que vocês já pintaram o trabalho de vocês, ok? Por isso que no final da aula de hoje eu vou propor uma nova atividade prática. Há uma infinidade de cores e elas são obtidas a partir da mistura das cores primárias. Então vamos lá. As três cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul, que criam todas as outras cores, por isso que elas são chamadas de primárias, ok? O azul, o amarelo e o vermelho misturados entre si, eles vão criar as cores secundárias, que são o verde, o laranja e o roxo. Nós temos aqui embaixo explicando melhor para vocês. Quando mescladas entre si de duas em duas, as cores primárias geram as cores secundárias. O branco, o preto e o cinza não são considerados cores, eles são chamados de elementos neutros, porque eles não têm a capacidade de transformar uma cor em outra. Então, se eu tenho o azul e eu tenho o branco, se eu misturar o branco no azul, o azul não deixa de ser azul, ele só se torna um azul mais claro, um tom de azul mais claro. Por isso que o branco é chamado de um tom neutro, um elemento neutro. Mesma coisa o preto, se eu tenho um vermelho e eu tenho um preto e eu misturo o preto no vermelho, o vermelho não deixa de ser vermelho, ele só se torna um vermelho mais escuro. O vermelho com preto, ele vai ficando um vermelho mais escuro. Ah, eu chamo ele de vinho, mas o vinho não é um vermelho escuro, certo? Então ele não se transforma numa outra cor. É diferente do azul quando eu jogo o amarelo, ele vira verde, ele vira uma outra cor, ok? Então nós temos aqui a demonstração das três primárias. As primárias de duas em duas, ó, elas viram secundárias. Então, o vermelho mais o azul originou o roxo. O azul mais o amarelo originou o verde. E o amarelo mais o vermelho originou o laranja. E nós temos as três cores, as três não cores, que são os elementos neutros. Existe uma forma de você demonstrar isso daí, um esquema de demonstração, né? Que isso daqui é muito utilizado pelos pintores para ver as formas como vão combinar as cores. Se você vai comprar tinta, você encontra círculo cromático. Em programas de computador, de celular, para colorir, tem o círculo cromático. Em lojas de decoração, de tecidos, de maquiagem, livrinhos, você sempre vai encontrar o estudo das cores. Esse estudo foi criado pelo artista Johannes Itten e é chamado de círculo cromático. Cromo significa cor. Então, algumas pessoas chamam de círculo das cores, mas também é correto dizer círculo cromático. Johannes Itten era um professor, matemático, artista, e ele dedicou uma boa parte de sua vida para estudar as misturas das cores e como as cores poderiam ser utilizadas numa combinação, numa harmonia das cores. Então ele viu que algumas cores combinavam melhor
com outras cores. Algumas cores não combinavam muito com outras. E ele foi fazendo esses estudos durante toda a sua vida, que nós vamos conhecer um pouquinho, ok? Vamos retomar aqui o texto. O artista e pesquisador suíço Johannes Itten percebeu que os pintores aplicavam as cores com combinações muito semelhantes e que algumas delas combinavam melhor entre si. Aí a Laura diz pra gente. A partir desse estudo, Johannes Itten criou um disco de cores e pesquisou a melhor maneira de combiná-las em uma mesma pintura, classificando os tipos de harmonia cromática. Então existem muitos tipos de harmonias cromáticas. Nós podemos ver um pouquinho esse ano, mas geralmente as harmonias cromáticas são mais estudadas no sexto, no sétimo e nos oitavos anos, ok? Fique por dentro. O que é harmonia? Já que ele falou que ele estudou as harmonias cromáticas. Cromático, cromo, cor, você já sabe. Agora, o que é uma harmonia? Harmonia é um termo usado para designar uma disposição agradável, bem ordenada entre as partes que formam uma unidade. Então, é uma combinação. Então, harmonia das cores, combinar as cores, ok? Combinar de uma maneira harmoniosa, né? Uma maneira satisfatória. Então, nós temos aqui um círculo cromático. Como ele já está pronto no livro, nós não vamos criar um, mas olha só. Azul, vermelho e amarelo, as três primárias. Então, o azul mais o vermelho nasceu o verde. O amarelo mais o vermelho nasceu o laranja. O vermelho mais o azul fez nascer o roxo. Certo? Simples, né? Agora, nós vamos para duas demonstrações de harmonias cromáticas, como eu falei para vocês. Olha só, observar e pensar. Vamos observar os tipos de harmonia cromática empregadas pelos artistas Johannes Itten e Arcangelo Ianelli. Então nós temos dois quadros, um é do Johannes Itten, que é esse daqui, e este é do Arcangelo Ianelli. Olhando assim, qual é a principal diferença entre os dois quadros? Estou falando não do que eles desenharam, porque alguns podem falar, professor, um é abstrato, um é figurativo, porque um eu não identifico as formas e no outro eu vejo garrafas e tudo mais. Estou perguntando agora com relação às cores. Qual é a principal diferença entre este e este? Alguém falou aí, esse tem muitas cores e esse tem poucas cores. Verdade. Nesse eu vejo roxo, vejo amarelo, vejo rosa, vejo vermelho, vejo verde, vejo azul, azul claro, azul escuro e etc. Esse daqui eu só vejo azul. Aí alguém vai falar assim, professor, mas tem preto, tem branco. Sim, mas lembra que eles não são cores? São os elementos neutros? Então, que cor eu vejo aqui? Só o azul. Só que por ter sido utilizado azul com branco, azul com preto, azul com muito branco, azul com pouco branco, azul com muito preto, azul com pouco preto, nós temos aqui vários tons de azul. Então, onde o artista utilizou o azul puro, ficou assim. E onde ele colocou o preto, ficou assim. E onde ele queria muito escuro, ele colocou o azul com bastante preto. Então, ele conseguiu fazer vários tons de azul escuro e vários tons de azul claro. Por isso que ele tem uma obra somente com tons de uma mesma cor. Já aqui, o artista pegou as primárias e foi misturando TVs secundárias, e foi misturando TVs terciárias, e foi misturando até que ele teve muitas cores, certo? Esses dois tipos de harmonias, onde nós temos muitas cores e onde nós temos apenas uma cor, elas possuem nomes específicos. Vamos conhecer quais são? Nesta obra, Itten aplicou a harmonia policromática. Policromática, ou seja, de várias cores. Poli significa várias. Então, quando a gente faz um trabalho que a gente usa muitas cores, como essas aqui de trás, a gente chama de harmonia policromática, porque nós temos muitas cores da mesma obra. Já quando o artista utiliza apenas uma cor, e preto e branco, para ter tons diferentes, olha aqui. Nesta, Ianelli aplicou a harmonia monocromática, isto é, de vários tons da mesma cor. Então, quando eu faço uma harmonia monocromática, é porque eu só usei vermelho, ou eu só usei verde, ou eu só usei azul, ou eu só usei amarelo, por exemplo.
Mas eu usei só vermelho, mas eu coloquei vermelho claro, vermelho escuro, vermelho muito claro, vermelho muito escuro. Usei vários tons da mesma cor. Deu para entender? Daqui a pouquinho a gente vai fazer na prática e vocês vão poder compreender melhor. Vamos ler o retrato do artista, um pouquinho sobre a vida desses dois artistas, ok? O retrato do artista do Johannes Itten, que é esse daqui. O pintor e professor Johannes Itten nasceu em 1888 em Zurique, na Suíça, e faleceu em 1967. Estudou matemática, ciências naturais e arte. Dedicou-se aos estudos das cores e suas combinações nas primeiras décadas do século XX, como eu já havia comentado com vocês. Criou muitas pinturas e também lecionou em escolas de artes com método inovador para a época. Itten acreditava que cada um deve desenvolver o seu caminho criativo individual, a partir do conhecimento das noções básicas sobre a linguagem visual. Então ele acreditava que nós deveríamos aprender sobre essas escalas cromáticas, sobre essas combinações, essas harmonias e depois criar o seu próprio estilo de pintura, baseado em tudo isso que você aprendeu, certo? Agora um pouquinho sobre o Arcangelo Iannelli. Filho de italianos, o pintor, escultor, ilustrador e desenhista Arcangelo Iannelli nasceu em São Paulo em 1922. Quando criança, gostava de desenhar tanto quanto de brincar. Por isso, desenvolveu seu processo de criação e produção com a mesma facilidade com que aprendeu as atividades do cotidiano. Estudou com grandes mestres e depois desenvolveu suas próprias pinturas, compondo trabalhos originais, figurativos e abstratos. Para quem não se lembra, a obra figurativa é uma obra que você consegue reconhecer da nossa realidade. Ela pode ser uma pessoa, um animal, um objeto e uma paisagem. Já as obras abstratas são aquelas que aparecem apenas linhas, pontos, cores, formas geométricas, mas elas não representam nada da nossa realidade. É apenas fruto da imaginação do artista, ok? Nos quais explora as possibilidades das misturas de cores. Ao longo de sua carreira, recebeu muitos prêmios no Brasil e no exterior e faleceu em São Paulo no ano de 2009, certo? Então, nós vamos parar por aqui. Nós não vamos ir para a página 79 ainda, porque senão ela vai ficar muito longa. Mas o que eu vou pedir para vocês? Pegarem uma folha, ok? Para a gente já deixar pronto o desenho. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu vou pedir que cada um crie como tarefa de casa essa semana o seu desenho. Eu vou apenas demonstrar. Vou utilizar canetinha preta para todo mundo enxergar muito bem. Cada um vai criar o seu desenho durante essa semana. Vai ser dessa forma. Vou pegar a canetinha com ponto, né? Você vai pensar a folha na horizontal. Pega uma folha aí e deixa na horizontal, ok? Não pode ser aquela colorida que eu mandei para vocês, tá bom? Tem que ser uma folha sem cor, branca. E você vai pensar em um desenho. Então eu vou fazer aqui um desenho. Vou fazer um barco, ok? Cada um vai criar um desenho. Não precisa ser igual ao do professor, ó. Cria um barco, ok? Sim. O sol. E você vai colocar muita coisa nesse desenho, tá bom? Vou fazer assim como se fossem as ondas, né? Então eu fiz aqui um desenho que eu coloquei um barco, nuvens, sol, as ondas, algumas plantas e tudo isso, tá? O que você vai fazer? Feito isso, você vai dobrar a sua folha ao meio, você vai abrir, aí você vai pegar uma régua, vai rasgar a folha? Não, você vai dividir ela ao meio assim. Ok? E você vai aguardar a próxima aula de arte. Não é para fazer um desenho igual do professor,
Então faz aí um desenho de uma paisagem, o desenho do seu personagem favorito, faz o símbolo do Batman grandão, faz um parque, faz o fundo do mar, o desenho que você quiser. E vamos utilizar isso daqui na próxima aula. Se você quiser contornar de canetinha, pode, desde que seja canetinha preta. Você não vai pintar nada ainda. Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade juntos sobre harmonias cromáticas, ok? Então você vai aguardar na próxima aula o professor com o seu desenho assim, prontinho, desse jeito. Pode estar só de lápis e pode estar contornado de canetinha preta. E com uma linha bem no meio, e você sabe onde é o meio porque você dobrou e fez essa linha. Combinado? Então, ó, tarefa de casa, criar um desenho. Qualquer tema o desenho. Pode fazer aqui um palhaço, pode fazer o Coringa, pode fazer um arco-íris. Ah, vale lembrar, tem que ser um desenho que pegue toda a folha. Vocês viram que o meu desenho pegou toda a folha. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, né? Usando máscara. Um grande abraço, estou com saudade. Tchau, tchau.